Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Boalho, Dev Multitask, e vamos continuar aqui o Descomplicando Tecnologia. Eu vou comentar aqui rapidamente sobre linguagens de programação. Se você caiu aqui pela primeira vez, dá uma olhada nos vídeos anteriores, né? O foco aqui dessa playlist é para quem trabalha com tecnologia. Então, normalmente a galera da equipe de gestão, né, que normalmente não coloca a mão na massa, mas é interessante ter pelo menos uma noção básica, né? Então, eu estou resumindo aqui alguns conceitos assim principais, né? Eu comecei explicando ali a pirâmide ali para explicar, né, o que é hardware, o que é usuário, né, essas coisas mais simples. Depois eu fui lá para a parte explicando mais o conceito de byte, kilobyte, megabyte, mais essa notação que é importante saber. O conceito de servidores, né, tal, também falei um pouquinho disso, nuvem. E aí depois eu falei para a parte de redes, certo? De redes, deu um branco aqui, foi na parte de redes, né? Que eu falei de redes, internet também. Essa parte de redes é mais complexa, né? Se você procurar algum tutorial. Então eu tentei dar uma resumida, bem resumida mesmo, né? E agora eu vou falar um pouquinho que é simplesmente a base, né? Que você tem e para quem cria sistemas, que são as linguagens de programação. Tá, então eu vou tentar também resumir bastante. Tá, então eu vou tentar aqui explicar para vocês. Então, assim, linguagens de programação. Tá? Então, a gente tem basicamente dois grandes grupos. Tá? Então, primeiro voltando lá para aquela pirâmide lá que a gente viu lá na primeira aula. Tá? Se você não viu, eu vou deixar os links aí para você assistir, tá? Basicamente, a linguagem de programação vai ser aquela linguagem que o desenvolvedor ele vai fazer ali o código-fonte e vai gerar do código-fonte, né? Vai ser gerado a aplicação, o resultado final, que é aquilo que a gente usa, né? Que o usuário usa, né? Então, aquele site que você usa, né? Então, se você está agora vendo esse vídeo, né, através do YouTube, então foi porque algum desenvolvedor lá do YouTube criou, né, ele gastou algum tempo desenvolvendo, depois ele fez ali, ele publicou em algum lá dos servidores do Google e agora você consegue usar, né? Então você consegue usar esse sistema. Então tudo isso foi feito em alguma linguagem de programação, tá? Existem diversas linguagens de programação e a gente costuma agrupar em dois grandes grupos, tá? Isso pode ser quebrado mais, mas é bom você, assim, acho que uma boa divisão, tá? Acho que é interessante saber que você tem esses dois grandes grupos, tá? E depois eu vou explicar cada um, depois eu vou explicar por que é interessante. Deixa eu olhar esse microfone aqui, está funcionando. Então primeiro eu vou explicar para você e depois eu vou mostrar por que é importante você saber disso. Ok, então você tem primeiro, você tem então basicamente duas, linguagem compilada e linguagem interpretada. Tá? As compiladas, então, são aquelas linguagens que o desenvolvedor ele faz lá o código fonte, depois ele precisa passar isso para um compilador. O compilador ele vai reunir todo aquele código fonte, ele vai analisar, vai verificar se está tudo certo e ele vai gerar o resultado, tá? Que é a parte compilada, né? E essa parte compilada seria a aplicação mesmo, tá? Então eu coloquei ali alguns exemplos, né? Então o assembly, então imagina o seguinte: a linguagem compilada é aquela linguagem de máquina, que é a linguagem que a máquina entende, né? Que é uma linguagem ali de 0 a 1, de bits e bytes, que é muito difícil trabalhar, tá? Ninguém
ninguém é maluco o suficiente para trabalhar direto com linguagem de máquina. Então você tem alguns níveis em cima dela, né, que geram linguagem de máquina. Tá? Então imagina assim, então a aplicação, aquela que é o resultado, que é o que o cliente usa, sempre é linguagem de máquina. Tá? Então isso é isso. Então para você chegar nisso, então você tem as linguagens, né? Então você tem, por exemplo, uma linguagem Basic, tá? Essa é uma das mais fáceis assim que tem, que ela é bem ela usa algumas palavras até do inglês, assim, então ela é bem fácil de entender para quem está começando a programar, né? Ela é bastante usada até em escola para introduzir programação. E quando você compila o resultado dela, então vai gerar um executável que seria o resultado final, que é o programa. Tá? Então tem que lembrar sempre que assim, é sempre essa ordem que funciona. Você tem o código-fonte, compila, ele gera o resultado. Aí você pega esse resultado e aquilo que é usado, é aquilo que o usuário usa. Tá? Então se passar isso aí para o dia a dia, né, que você tem, né, você tem lá os desenvolvedores, eles vão lá mexer no código-fonte, isso aí é compilado, e às vezes como esse código-fonte não é só um arquivo, são vários, né, programas, isso é compilado num pacote, né, esse pacote que são lá os executáveis, aquilo que é colocado para o usuário usar, né, que é o famoso, que ela coloca no servidor para o usuário usar, né, esse processo a gente chama de deploy, né, que é colocado lá para o usuário usar. Tá, mas basicamente o que aconteceu é isso, né? Então, você tem uma linguagem de programação que é um texto lá com código-fonte. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco uns exemplos bem simples, tá? Aquilo ali é transformado no resultado que o usuário entende, aquilo que ele vê, que ele usa, tá? Só que então você tem assim as linguagens mais fáceis, né? E você tem as mais difíceis, né? Então, por exemplo, uma linguagem que era muito próxima ali do código máquina, aquela coisa de maluco lá que eu falei para vocês, que é 0 e 1, que é o assembly, né? O assembly que assim, você mexe muito assim abaixo nível, né? É uma linguagem bem complexa, né, de trabalhar, e você consegue também trabalhando lá com ele gerando o resultado, tá? E aí em cima dessa, talvez não tão complexas como assembly, você tem as outras linguagens, como a linguagem C. Tá? Então, um exemplo famoso, né? O kernel, por exemplo, do Linux, né? O núcleo lá do Linux, ele é feito em C. Então você tem várias outras coisas que são feitas em C. Tá? As primeiras versões do Oracle, tá? Pelo menos é o que constava ali na documentação, né? Foram feitas em C, não sei se ainda hoje ainda são, né? Mas as primeiras versões do Oracle rodavam em C, né? E você tem a versão do C orientada aos objetos, né? Que é a C++, né? Então, hoje, uma boa parte dos jogos, né, que você tem ali, eles são desenvolvidos em C++. Você tem muita biblioteca para isso, né? Enfim, então, só estou dando aqui alguns exemplos, tá? O jogo, então, vamos pensar, o jogo talvez seja mais fácil, né, da gente entender. Você pode pensar que, então, antes dele ser um jogo, ele era uma série de código-fonte em C ou em C++, né, que aquilo lá foi compilado e depois foi gerado o executável, tá? Então, vamos dar um exemplo aí, talvez que mais comum, que todo mundo conheça, né? O jogo lá do Paciência, do que existe lá no Windows, né? Então, provavelmente ele foi feito em C++, né? E então ele tinha uma série de códigos ali em C++. Aí aquilo ali foi compilado e aí virou aquele executável lá, aquele solitaire.exe lá do Windows, que você dá 2 cliques lá e você tem lá o jogo para você jogar. Você tem o resultado, tá? Então é esse código-fonte, compilado, executado. Tá? É isso que funciona os compilados, tá? E aí você tem um outro tipo, tá? Um outro tipo que são os interpretados, que assim, eles não têm essa fase de compilação, né? Então eles são, assim, entre aspas, compilados
em tempo real, né? Que seriam, por isso que eles chamam de interpretados. Tá? Então, normalmente eles são usados mais para a parte web, né? Então quer dizer que você tem um código-fonte, aí você joga ali, aí algum interpretador, por exemplo, o seu navegador aí que está usando, ele interpreta aquilo e já te dá o resultado. Tá? Então você tem alguns exemplos aí, o JavaScript, acho que é o mais famoso aí deles, né? Aí você tem algumas linguagens que funcionam assim também. Então você tem o Python, você tem o Ruby, você tem o PHP. Tá? Eles funcionam dessa maneira, né? Você não precisa compilar, né? Você tem o código-fonte, você joga lá, aí, e aí toda vez que alguém rodar, ele já meio que como se fosse compilando e executando na hora. Tá? Existe aí uma discussão, tá, o que é melhor, o que é pior, mas enfim. Acho que para você é importante você entender que existem esses dois grupos, né? E porque você tem diferentes etapas aí, né? Então, por exemplo, se você vai trabalhar com, sei lá, com C, né? Então você sabe que tem essa etapa aí de compilação, né? Se você vai gerir um time lá que trabalha com sistemas em Python, aí você já sabe que não tem essa parte de compilação, mas você não precisa compilar, ele é só interpretar. Ok, e aí eu coloquei ali embaixo, né, ali do lado, né, ali na parte de compiladas, né, alguns exemplos ali que usam bytecode. Tá? O que é esse bytecode? Tá, essas linguagens, essas três aí, Java, .NET, Lua, tá? Elas têm um comportamento que é meio que uma mistura dos dois aí, né? Porque assim, o Java, .NET e o Lua, eles funcionam da seguinte maneira, né? Diferente aqui do C, que quando você compila ele já gera executável, ele não gera executável, ele gera o que a gente chama de bytecode. É como se fosse um meio do caminho. E aí quem interpreta esse bytecode, aí é um outro cara, seria que no caso, por exemplo, do Java, é o Java Runtime, é o JRE. Né? Então você precisaria instalar esse cara aí para conseguir rodar. Tá? E então assim, isso também é interessante saber para entender melhor como que funciona. Aí acho que é melhor vocês identificarem no time de vocês, né, que tipo de linguagem ou quais são as linguagens que seu time trabalha, e aí vocês tentam procurar aí na internet algum tutorial que explique assim bem como que funciona. Também eu acho que não precisa saber muito a fundo, mas eu acho que é interessante você saber como que faz um programa simples, né? Pelo menos os passos, né? Pelo menos entender o que está acontecendo, né? Acho que é importante. Então, bom, tudo bem, tem algumas linguagens aí que eu coloquei aí que vocês já devem ter ouvido falar, provavelmente o time de vocês trabalha, né, com elas aí, com Java, com Python, com JavaScript. Agora eu coloquei ali Lua, né? Lua talvez não seja uma linguagem muito conhecida, né? Assim, mas é importante, né? Assim, eu coloquei aí porque é importante a gente saber, tá? Porque além dela ser uma linguagem que ela é usada por desenvolvimento de jogos, né? Ela é uma linguagem bem famosa. Dessas aí que vocês estão vendo na lista, é a única brasileira, tá? Ela foi criada lá na PUC do Rio. Tá? Então é importante também saber dessa informação. Tá, seguindo aqui, então eu vou dar um exemplinho bem breve aqui como que funciona, tá, com cada linguagem. Tá? Então o JavaScript, como eu falei para vocês, é interpretado, tá? Então ele a ideia inicial dele era ela para ser usada assim para página web, mas hoje você já tem JavaScript no back-end, tá? Você já tem a aplicação de JavaScript para uma série de coisas, tá? Você já tem os derivados aí do JavaScript, TypeScript, uma série de outros, né? Então, JavaScript é uma linguagem bem poderosa e eu percebo que em vários lugares, né, alguns lugares têm adotado ela como uma primeira linguagem, né? Porque
você tem, basicamente, você não precisa instalar nada, né? Você tem o seu navegador, e aí o seu navegador, ele já tem um interpretador JavaScript dentro dele, né? Por isso que quando você acessa um site com JavaScript, o site funciona, porque ele tem um interpretador JavaScript. Então você já consegue testar um código simples no seu próprio navegador, tá? Então tem aqui no slide alguns exemplos. Aqui tem um exemplo de uma funçãozinha, tá? Um if aqui de hora menor que 12, tá? Então você tem várias aplicações aí para JavaScript, tá? A outra linguagem também bem famosa aí é o Python, tá? E o Python, ele também é uma linguagem também interpretada, ele também é usado para a parte de web, tá? Mas ultimamente ele está mais famoso para questão de data science, né? Então está se destacando mais nesse sentido, justamente porque no geral, para você ter as bibliotecas de apoio, né, para o data science, tem saído mais para o Python, né, do que para outras linguagens. Então o Python, ele tem se destacado também porque ele é bem fácil de usar, né, então por esse sentido. Mas ele também é muito usado na parte de web, né, então também é uma boa pedida para você que está começando, né, é interessante saber. Tá. PHP também é uma linguagem que ela veio mais focada na parte de web, né, para cima de web, para e-commerce, né, e uma linguagem também interpretada, tá? Aqui também tem um exemplo aí de código bem simplesinho, tá? E você tem também a linguagem Java, tá? Que ela bem famosa aí por estar presente aí em vários ambientes, né, de back-end. Você tem na parte do mobile, né, para dispositivos Android. Então você tem o Java aí em vários lugares, tá? Aí também tem um exemplo bem simplesinho de Java, um trecho de código, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Um código parecido, né? Então lá você tem do Java, o Hello World, você tem do PHP, tá? Você tem do Python, deixa eu vir para cá. Você tem aqui o do JavaScript, tá? Então esses códigos assim eles fazem a mesma coisa, tá? Então isso é importante também vocês entenderem que, apesar da linguagem ela ter a sintaxe assim um pouco diferente, né? Isso para quem usa, né? Para o usuário não interessa em nada, né? O usuário ele quer o sistema ali funcionando, não interessa em qual linguagem foi feita, tá? Mas assim, na verdade são diferentes maneiras de chegar no mesmo resultado, tá? Aí você tem, na verdade, a linguagem, cada uma é mais focada em alguma coisa, tá? Então tem aqui uma tabelinha que dá aí algumas diferenças, né? Assim, quem que é mais focado em quê, né? No JavaScript, que ele é mais famoso ali na parte de formulários, né? Tem essas aplicações visuais, mas ele também é usado, ele é mais famoso por isso, mas ele também é usado na parte de back-end, né? Com Node.js, tá? No Python, então, a parte lá de Data Science, né? Inteligência Artificial, tem bastante biblioteca para trabalhar com ele, né? E depois no caso do PHP, né? Que ele é mais focado em aplicações web. Tem também assim, ele colocou ali na tabela integração com banco de dados, mas bom, para isso praticamente quase toda a linguagem faz, né? Essas mais de back-end, tá? O Java você tem essa parte de Android, né? As aplicações mais corporativas, né? Então você também tem uma forte presença aí do Java, tá? Mas assim, basicamente as linguagens assim, elas vão gerar lá um resultado, né? Compilado ou interpretado, mas aí cada ela vai ter mais o seu meio que ela se destaca mais, tá? Mas eu acho que não tem muito essa de melhor linguagem ou pior linguagem, tá? Isso vai muito do gosto de quem faz, tá? Ou da experiência de cada um, tá?
Bom, então vamos aqui para a conclusão do vídeo, né? Então, basicamente, dos tipos de linguagem, o que você tem? Você tem a compilada e você tem a interpretada, né? E a ideia é que pro usuário final, como para vocês, não interessa muito, o que interessa é o resultado. Né? O JavaScript, né, ele é mais uma linguagem mais focada ali no front-end, né, e mais essa parte tem essa parte de validação de formulários, como ele falou, mas ele também é mais próprio visual, né, mas você também tem a parte no back-end, tá? Você também está presente também. O Python ele é mais focado aí na parte de back-end, de data science, inteligência artificial. Tá, o PHP ele tem um foco maior de e-commerce mesmo, né, aplicações web, e-commerce. Tá, o Java ele tem aplicação, acho que o foco dele principal é back-end, tá? Ele também tem mobile, ele também tem outras coisas também, mas o forte dele mesmo é back-end, tá? E tem várias outras linguagens que eu deixei de fora, tá? Go, .NET, Ruby, C Sharp e várias outras. Tá, tem várias outras linguagens aí que eu deixei de fora, porque senão vai ficar gigante aqui. Tá, mas o principal de vocês entenderem é que, né, do que eu comentei, que você vai ter lá o desenvolvimento da linguagem, ela vai ser sendo compilada ou não, ela vai gerar um resultado que o usuário vai usar, basicamente isso. E eu coloquei ali no final, tá, essas duas que vocês vão escutar muito nas reuniões, mas eu não comentei aqui, tá? Então, o HTML, tá? Que é o Hypertext Markup Language, tá? Então, apesar de falar que ele é uma linguagem, ele não exatamente é uma linguagem bem diferente dessas outras aí, tá? Ele estaria mais para ser uma linguagem interpretada, mas ele é mais uma estrutura de formatação mesmo, né? Mais uma maneira que você formata o texto e você exibe de uma maneira padronizada, tá? Então lá, por exemplo, lá no meio acadêmico, lá você tem o LaTeX, tá? Que tem lá seus complicômetros, né? E no caso do HTML, ele é simplesmente uma maneira mais simples assim de você pegar um texto e você formatar para você conseguir ver no seu navegador. Tá, um outro formato aí que também tem sido padrão, né? Não para páginas web, mas para código-fonte e outras informações, é o formato Markdown, né? Que é também o formato mais simples de texto para você exibir de uma maneira. Tá? Então, o HTML não é exatamente assim, uma linguagem como essas outras aí, JavaScript e tal, mas ele é mais, entendam ele como se fosse mais um padrão para formatar o texto para ele aparecer numa página web, tá? É isso. E por último, o SQL também, né? O Structured Query Language, tá? Também ele não se encaixa em nenhuma dessas, porque na verdade ele simplesmente é uma linguagem que ela é padrão, mas ela é só para banco de dados, tá? Então vou falar nela no próximo vídeo, tá? Mas assim, basicamente ela é uma linguagem que você solicita algumas operações para o banco de dados fazer, tá? É basicamente isso, tá? Então é uma linguagem, mas ela não se encaixa aí nessas outras linguagens que eu dei de exemplo, tá? Bom, então o objetivo do vídeo era esse, tá? Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo, tá? E acompanhe aqui o canal para os próximos vídeos aí que eu vou falar aí ainda de banco de dados, de API, tá? Então me segue lá nas redes sociais, dá um like no vídeo se você não deu like ainda. Um abraço aí, até a próxima.